Esse mês é um mês especial. Todo mundo ouve falar sobre o Outubro Rosa, né? Que é um alerta para todas as mulheres sobre o câncer de mama, que ela vinha crescendo, mas a minha convidada aqui vai explicar para a gente se já está diminuindo e vai falar sobre prevenção, sintomas, como lidar, né, com o susto. Enfim, nós vamos falar hoje no De Bem com a Vida o tema câncer de mama. E a minha entrevistada, ela é muito especial. Eu falo que ela é uma enviada de Deus, que é a Adriana Brasil, da ONG Ilumina. Bom, obrigada por você ter aceito o meu convite e poder ajudar a muitas mulheres que estão assistindo a gente descobrir agora ou até falta de informação ou como prevenir. Enfim, tenho certeza que esse programa veio a calhar e que vai ajudar muitas mulheres que estão nos assistindo, viu, Dri? Ai, Gra, muito obrigada. A população que nos assiste, a gente sabe que esse programa é maravilhoso, né? Sempre a gente sai melhor do que a gente entrou. E é um prazer poder representar a Associação Ilumina nessa virada, né, que a gente vai ter que dar em relação ao câncer de mama. E o Outubro Rosa hoje já é uma unanimidade no mundo, né? Foi criado nos anos 80, mas sempre com o intuito de trazer o apoderamento para a mulher, pelo menos durante um mês no ano, para que ela se lembre dela. Ela cuida de todo mundo, né? Tem que cuidar de si também, tem que se amar, tem que se respeitar, tem que se conhecer. E eu acho que a mídia, ela tem um projeto à parte em toda essa conscientização, né? Eu acho que 80% desse processo é consciência. E essa consciência chega na casa de vocês através de programas como o seu. Muito obrigada. Bom, vamos começar. Vamos falar sobre sintomas. Como que a mulher pode prevenir o câncer de mama? Bom, a gente fala em dois tipos de prevenção, basicamente. A prevenção primária, que são os fatores de risco, e a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. O câncer de mama, ele está muito relacionado com alguns hábitos de vida. Então, por exemplo, aquela população que engorda é a população que tem mais câncer de mama. Então, está relacionado com gordura. Então, a gente sabe Isso já é comprovado. Isso já é comprovado. Então, evitar a obesidade, exercício físico, alimentação, que não seja rico em enlatados, embutidos. Mas, principalmente, Gra, eu acho que é uma coisa difícil da gente falar sobre isso, né? São alguns padrões que a gente observa na nossa sociedade em evolução industrializada, né? A gente não tem mais aquele hábito de comer em família, aqueles alimentos que foram preparados desde de manhã. A gente geralmente vai no fast food, às vezes não almoça, não faz o exercício físico, deixa as frutas para lá, os vegetais para lá. Então, isso influencia total, né? Na verdade, é um padrão da nossa sociedade moderna. Então, agora veio um contramovimento, a gente vai ter que reavaliar isso. E nisso está uma coisa que todo mundo fala de uma forma mais cuidadosa, que é o estresse. Então, o que é o estresse? Você vai perguntar para uma mulher africana o que é o estresse, ela vai falar uma coisa. Vai procurar uma mulher muçulmana, vai falar outra coisa. Mas, geralmente, é tudo aquilo que deixa que você vive em contrariedade. Então, a gente não pode esperar muito do ambiente externo que ele seja do jeito que a gente quer. A gente tem que ter uma perspectiva interna do que é que a gente quer para a gente, né? Então, nisso está incluso a nutrição, o exercício físico, o dormir bem, o se relacionar bem. Então, eu acho que em relação à prevenção primária, é uma questão de estilo de vida mesmo. Qualidade, A gente tem que ter qualidade de vida. Isso vale para todos os outros tumores. Sim. Óbvio que o tabagismo, ele é um hábito, é um vício que não está relacionado só com câncer de pulmão. A gente vê também nas mulheres com câncer de mama uma relação com o tabagismo. Então, a gente tem que dar uma atenção especial. Exatamente, porque tem mulheres que se cuidam, malham, fazem uma alimentação saudável, mas fuma. Então, quer dizer, vai contra tudo que você está buscando, que é a qualidade de vida. E a gente está falando hoje, né, sobre câncer de mama, mas a alimentação que vocês que acompanham o nosso programa sempre foi a base de toda doença, de toda cura, de toda ajuda. A qualidade de vida hoje é fundamental, onde todos nós, homens, mulheres, crianças, devemos começar a prestar atenção, né? Sem dúvida. E hoje em dia a gente sabe, né, 30% dos tumores de mama estão entre as mulheres de 40 e 50. Então, cada vez o câncer de mama está cometendo mulheres mais precocemente.
Então, é claro, existe uma política nacional, né? Como que a gente vai abordar, e daí agora passando para o segundo tema, que é a prevenção secundária, o diagnóstico precoce. O grande objetivo de todas as políticas públicas é ter realmente o diagnóstico antes de qualquer sintoma aparecer, ou seja, detectar câncer naquela mulher que é assintomática, sem sintoma. Então, é claro, por mais de 15 ou 20 anos, as campanhas publicitárias para câncer de mama falaram muito sobre o autoexame. É claro que o autoexame é muito importante. Então, todo mês, mais ou menos depois, uma semaninha depois da menstruação, é interessante que a mulher se olhe no espelho, veja se existe alguma assimetria, veja se tem alguma inversão de mamilo, se existe alguma área mais avermelhada, como se fosse uma casca de laranja. Palpar a mama de forma regrada, a mama inteira, com calma. Você não vai levar mais que 20 minutos para fazer tudo isso, mas pelo menos uma vez por mês. Mas o ideal é que a gente faça isso todos os dias, para que você conheça o seu corpo. Isso vai valer para todos os outros tumores, não só para câncer de mama, né? Agora, quando um tumor é palpável, ele já tem pelo menos mais que 1,5 centímetros, né? Então, é claro, ele vai também ter o tratamento, vai ter cura também. Isso vale muito para os processos de prevenção para as mulheres antes dos 35 anos. Então, a gente não tem aquele alcance de fazer mamografia ou ultrassom para todas as mulheres a partir dos 20 anos. Então, a gente aconselha, como é que a gente faz para aquelas mulheres jovens que têm câncer de mama? É claro, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, é a consciência corporal. Essas mulheres de 20 a 35 anos, elas realmente têm que se conhecer. Aí tem as mulheres acima dos 40 anos. Não, essas têm que fazer mamografia uma vez por ano. Lógico, o autoexame, mais a mamografia anual. A partir dos 40 anos. 40 anos. Eu faço questão de falar essa diferença do autoexame e da mamografia, porque nesses 15 anos que todo mundo falou muito sobre o autoexame, o que aconteceu? As mulheres se palpavam, achavam que estava bom e às vezes pulavam a mamografia. Ah, isso não pode, né? Não pode, né? Mesmo fazendo a mamografia anual, a gente tem o carcinoma intervalar, que é aquele que dá entre um ano e o outro. Mas é um tipo de tumor um pouco diferente, né? Geralmente o carcinoma ductal, que é o mais comum, ele consegue ser detectado nesse intervalo. Outra pergunta que o pessoal pergunta muito pra gente é: mas então eu vou fazer mamografia a cada 2 semanas? Não pode, por causa da dosagem, né? Que existe de radiação. Então, uma vez por ano. Mais que isso, você está criando uma condição de desenvolvimento de câncer, que é uma radiação intermitente, né? Bacana que hoje em dia, quando a gente fala, antigamente, a gente falava de câncer de mama, a pessoa já tinha aquela sensação de morte. Hoje mudou completamente. Conversei com várias pessoas que foram diagnosticadas, que tiraram de letra, e hoje são muito mais felizes. Isso que é engraçado, acho que de cada 10, 9 fala a mesma coisa. Eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais bonita depois. Então a gente convidou 2 mulheres para dar o seu testemunho e contar pra gente como foi, desde o diagnóstico até agora, que elas estão ótimas. Vamos conferir. Meu nome é Rosângela Marques de Oliveira. Eu fui diagnosticada com câncer de mama há 5 anos atrás. O interessante é que, desde criança, eu sempre tive muito medo de câncer, principalmente de mama. Eu tinha todos os complexos, mas eu nunca tive sintoma e nem na família havia ninguém com câncer de mama. Até que, por acaso, no exame de rotina, foi constatado um nódulozinho mínimo, mas eu não sentia dor, não sentia nada, eu não tive sintoma. E a minha médica achou por bem retirar o nódulo, porque uma hora ia ter que retirar. Na retirada, foi constatado que já era um carcinoma grau 4. Aí eu passei por todo o procedimento. O susto foi o que mais pesou. Eu me revoltei, fiquei brava, briguei com Deus, mas isso foi só por uma semana. Aí eu lembrei que eu sou uma pessoa de fé, nada ia me abalar. Dei uma sacudida e encarei o tratamento.
que, lógico, não é fácil. Mas, com uma boa assistência médica, eu fui encaminhada para a cirurgia, fiz a cirurgia, fiz a recuperação. Aí, em seguida, eu fui encaminhada para as quimioterapias, que eu morria de medo, porque ficar careca é complicado. Mas a hora que eu fiquei careca, eu aderi ao lenço e me adaptei. E gostei, porque afinal de contas eu era diferente, eu estava mais bonita do que eu sempre fui, fiquei alegre, fiquei feliz. Passei pelas sessões de radioterapia também, mas nesse processo todo, eu nunca, em nenhum momento, fiquei triste. Porque eu tenho ao meu lado meu marido, meu amigo, meu companheiro, que cuidou de mim todos os momentos e me pôs para cima. A minha filha, minha família. O que eu senti nessa época difícil, né, toda, era uma onda de amor, era uma onda tão forte, tão concreta, que parece que se eu esticasse a mão eu poderia tocar nesse carinho das pessoas à volta. Então eu acho que isso me ajudou e muito. Então, eu falo, passei pelo câncer, passei bem, não acho que isso é uma coisa que destrói a sua vida, muito pelo contrário. Você rejuvenesce, você nasce de novo. E acho que o câncer é só uma passagem, que só me veio para fortalecer. E eu tô aqui, tô bem, tô com o meu cabelinho, tô com a minha pele boa, tô com o amor da minha vida, tô com a minha vida normal e lutando para o que precisar. Então não desanime, porque é uma coisa, mas é passageira e tem cura, com certeza. Bom, meu nome é Paula, tenho 39 anos, fui diagnosticada com um CA de mama há 3 anos atrás, tinha 36 anos. Pra mim era como se eu já esperava que isso fosse acontecer comigo, porque minha mãe teve, minha tia teve, minha avó teve, então pra nós assim já não foi uma coisa tão assustadora assim. Claro que não é legal, todo mundo ficou super chateado, mas foi mais fácil, porque eu já tinha convivido com isso muitas vezes. Só a minha mãe já teve 6 vezes, então assim, pra nós foi uma surpresa, mas foi mais fácil de a gente lidar com isso. Tive um tumor na mama direita e um na axila direita. Fiz a adenomastectomia, né? Esvaziei a mama, coloquei uma prótese e esvaziei também a mama esquerda por precaução, né? Fiz a prevenção e também coloquei uma prótese na mama esquerda. Fiz 6 meses de quimioterapia, fiz 28 radioterapias, foi um longo tratamento. Mas foi assim, eu fiz da melhor forma possível, passei por tudo da melhor forma possível. Porque eu acho assim, quando sua cabeça tá bacana, o seu corpo acompanha a sua cabeça. Então, tudo que eu podia fazer, eu ia até o meu limite, eu fazia. Eu viajava, eu saía com os meus amigos pro barzinho, eu não deixava de fazer nada. Eu sempre estava ali quietinha, sentadinha, mas estava na vibe, estava por aí. Então, eu não me deixei abater. Foi fácil? Não, não foi fácil, não é fácil. Mas 70% é a cabeça. Quando você tá com a cabeça legal, isso ajuda muito. Tive dores, claro, passei mal, tinha dias que eu não queria ver ninguém, queria ficar deitada, mas um dia após o outro. A gente tem que se recuperar, dar a volta por cima. Eu encarei como se tivesse sido uma fase na minha vida. Foi uma fase e ponto. Tinha começo, meio e fim. E eu ia esperar o fim chegar. E eu fiz da melhor forma possível. É como minha mãe me diz, o câncer é como se fosse um leão que quer te devorar. Mas você tem que ser muito mais forte que ele e matar um leão por dia. Então você tem que vencer ele todos os dias. Se você está passando por isso e está desanimada, sem saber o que fazer, fica firme, fica forte. Encara isso como se fosse uma fase. Uma fase que tem o seu começo, o seu meio, o seu fim e que vai acabar. E se ainda não acabou, é porque ainda não chegou o fim. Porque tem um fim. Eu tô aqui, sou prova viva disso. Não foi fácil, mas todo mundo pode conseguir a vitória. Então, vamos lá.
É emocionante, né? E também apaixonante de você poder ver essas pessoas que passaram por uma fase difícil na vida e sair mais fortalecida. Essa doença, ela mexe muito com o psicológico, porque a gente nasce ouvindo falar nessa doença, né? Então, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E quando acontece, é um baque, né, Adriana? Com certeza, Gra. Eu acho que o caso de amor que a gente tem, nós da Associação Ilumina, com o câncer está relacionado à prevenção por causa disso. Prevenção tem a ver com coragem, tem a ver com relacionamento, tem a ver com conexão. Então, não tem como a gente tirar a função de tudo isso no enfrentamento da doença. Então, nós acreditamos que uma grande dificuldade, e uma delas é o câncer, seja uma grande oportunidade de transformação. Porque você tem que se desapegar de tudo o que você queria que fosse e se abrir para o que é e para o que pode ser melhor. Então, eu acho que a primeira barreira, né, e a gente teve a oportunidade de fazer um estudo na América Latina inteira, uma das grandes barreiras da mulher latina é o medo. Então, é o paradigma de que aquela doença necessariamente vai matar aquela paciente. Por um fim, né? Exatamente. E isso daí está completamente provado que não é verdade. Os pacientes que conseguem fazer o diagnóstico estadio 1 e 2 têm mais de 90% de chance de cura. É isso que eu ia perguntar, que uma vez a gente batendo um papo, você falou nessa porcentagem, e é interessante as pessoas saberem, né? Fala para ela. Eu acho que esse mito que faz com que a gente tenha medo de procurar um serviço para fazer o nosso diagnóstico, para falar para as pessoas que a gente é importante, isso tem que cair, porque se existe alguma coisa, é isso que eu tenho, então eu vou lidar com isso, a gente vai trabalhar isso e vai ficar melhor, né? A gente tem pacientes aqui que falam exatamente o que você mencionou. Olha, hoje eu sei o que é importante para a minha vida, hoje eu me conheço melhor, hoje eu sei com quem eu posso contar, hoje aquele companheiro de repente que estava afastado se tornou um carro-chefe de toda uma família e todo mundo se uniu em volta desse tópico, né? E o papel do homem, né, é muito importante nessa fase, não é? Com certeza. A gente teve a oportunidade. Tem um projeto, né? A gente teve a oportunidade agora, né, de apresentar um projeto no México, justamente por conta do apoio que a gente teve da Sociedade Piracicabana, dos casais maravilhosos. Foram 34 casais que se colocaram à disposição de dar essa mensagem da importância do homem como ferramenta de sensibilização da mulher para fazer a mamografia. Porque apesar da gente viver numa sociedade patriarcal, quem cuida da família é a mãe, é a mulher. E a mama é um órgão relacional. Quer queira, quer não, o primeiro contato do bebê com a mãe foi a mama. Na sexualidade, né, o adolescente com o adolescente foi a mama. E a gente vai deitar no colo da mãe, né? Então, esse órgão relacional, ele tem outras barreiras também, que é justamente a do relacionamento. A gente descobriu e a gente teve essa ideia de utilizar o homem nas campanhas e foi o único projeto do mundo que utilizou o homem como ferramenta com um sucesso total, né? A gente conseguiu fazer com que 3.000 mulheres fizessem mamografia a mais. Então, desses 97 casos suspeitos e 11 casos confirmados. Olha que bacana, né? Então foi bem legal, foi uma campanha que a gente fez de 2014 a 2016. Agora a gente fechou e apresentou esse projeto, foi um sucesso. A gente agora vai extravasar esse projeto para as outras culturas, né? Então, como é que o muçulmano, o homem muçulmano, como ele pode ajudar a mulher muçulmana, o homem africano? Então, a gente vai fazer uma campanha um pouco mais globalizada, global, mas estudando as diferenças. Mas o homem realmente pode ser um parceiro e pode estimular todas as suas mulheres. Então, essa barreira a gente descobriu porque nas campanhas de prevenção que a gente faz, 2 vezes a gente teve que mandar o telefonema para a vizinha, porque o marido não podia ficar sabendo que a mulher tinha feito mamografia. Gente, que engraçado, né? Chega até a ser uma coisa esquisita. A gente sabe que fazer a mamografia a partir dos 40 anos diminuiu nos últimos 10 anos em 35% a mortalidade. Bastante, hein? Quer dizer, 35% de mulheres a menos morreram porque fizeram mamografia a partir dos 40 anos. Veja, então quer dizer, esse homem está proibindo a mulher dele de morrer 35 vezes menos, 35% menos. Né? Então, a gente não entendeu isso. Eu falei, eu acho que a gente precisa mexer um pouquinho com o homem, com eles. E também o homem tem câncer de mama, 1%, mas tem, né? Então, eu acho que transpor essa barreira do medo, do mito, quebrar o paradigma
de que a gente tem que ter vergonha de alguma coisa. A gente tem que ter vergonha de não se amar. Isso é que você tem que ter vergonha. O resto, você tem que ter coragem. E prevenção é coragem. Então, e para você que tem câncer de mama, saiba que é um processo transformador. Você fica melhor do que você era. E vai conseguir ensinar outras pessoas também a passarem por essas dificuldades que são do dia a dia. Com certeza. E por isso, falando um pouquinho sobre psicologia, o psicológico, né, essa força interna, a gente convidou a psicóloga doutora Idamis para falar um pouquinho dessa força interna, que não só a diagnosticada, mas toda a família tem que ter. Vamos assistir. Um diagnóstico de câncer nunca é um diagnóstico bem-vindo. Ele aciona os fantasmas que moram dentro da gente, que deixam a gente cara a cara com os nossos medos. Medo da morte, medo de não conseguirmos realizar aquilo que planejamos para a vida, medo do tratamento, medo do sofrimento, medo da mutilação e medo do preconceito. O corpo gela, a respiração diminui e as nossas emoções ficam muito confusas. É difícil a gente identificar as emoções, é difícil nomear e mais difícil ainda é a gente expressar as emoções nesse momento. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer diante de um diagnóstico? É pedir ajuda. E a segunda coisa que a gente precisa é aceitar a ajuda. Aceitar que a ajuda possa entrar. Para isso, a gente vai precisar de um meio ambiente afetuoso, a gente vai precisar da nossa rede de amigos, vai precisar dos nossos familiares, vai precisar de um companheiro que esteja entendendo que esse momento é um momento muito peculiar, né? Esse é do ponto de vista do que a gente precisa aqui de fora. Agora, a gente também precisa desenvolver recursos internamente que talvez a gente não precisasse antes, né? A gente está diante de uma situação que a gente precisa desenvolver o recurso da fé, o recurso da aceitação e da flexibilização. Agora, especificamente em relação ao câncer de mama, essa é uma região que as mulheres identificam, né, nós identificamos como um ser feminino, né? O ser feminino, na nossa concepção, ao longo da nossa história, de menina para cá, passa pelas mamas, tanto da nutrição do bebê, como com a questão da erotização. Então, quando a mulher ela se depara com essa possibilidade da retirada da mama, muitas vezes ela vai entender que ela deixa de ser mulher. E o importante nesse momento é a gente entender que a mulher é muito maior do que a mama dela, né? E a reconstrução física, ela é possível. E, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar para a gente fazer a reconstrução emocional, a reconstrução da identidade dessa mulher, que porque ela teve uma cirurgia de retirada de mama e depois uma reconstrução ou não, depende do caso, ela é muito maior do que isso que aconteceu com ela, né? E a doença, ela pode, nesse sentido, ser uma possibilidade de transformação para essa mulher e não a finalização em si. E não é só com a psicóloga que a gente precisa contar, né? Hoje a gente estava conversando até, é necessário uma equipe, né? Para estar auxiliando em todas as formas, em todas as vertentes que é a doença, né? O Grau, o nosso grande projeto que você já acompanha há muitos anos, né? Fala justamente disso, porque quando você vai no hospital geral, existe uma abordagem um pouco não tão regrada quanto no que a gente propõe, que o médico, ele não é o centro do tratamento. Primeiro, o centro do tratamento é o paciente, né? E o paciente, pela diversidade que ele tem de demandas, ele precisa ser cuidado por uma equipe transdisciplinar. A gente não fala nem mais multidisciplinar, tem que ser transdisciplinar, porque todas as pessoas que fazem alguma coisa para o paciente, elas têm que conversar entre si. Então, a nutricionista, psicóloga, terapeuta ocupacional, arte-terapia, serviço social, enfermagem.
todos esses profissionais têm formas diferentes de ver a mesma pessoa e sabem profundamente cada coisa que vai fazer bem para aquela pessoa durante o tratamento e após o tratamento, porque a prevenção continua depois, né? A gente fala então agora da prevenção terciária. A prevenção terciária é você evitar comorbidades durante o tratamento. Então, é possível sim você passar por uma quimioterapia ilesa. É possível sim você passar por uma radioterapia ilesa. Então, é isso que a gente imagina. E o paciente agradece, ele fica apoderado, ele consegue depois do tratamento dizer o seguinte: olha, esse tipo de alimento me faz bem, aquele outro não me faz bem, eu comendo tal hora e tal hora me faz bem, eu dormindo eu preciso de 6 horas, eu não, eu preciso de 10. Então aí eu sou mais matutina, eu sou mais noturno. Então a pessoa fica sabendo como ela se comporta no planeta, né? Como ela tem o melhor dela diante da dificuldade. E depois ela leva isso para o resto da vida. Então, isso é qualidade de vida, na verdade, né? Por isso eu convidei a farmacêutica, né, que faz parte dessa equipe e pode ajudar com suplementação, vitaminas, enfim. A Cristina vai explicar um pouquinho nessa área como também faz diferença no resultado final. O câncer de mama é uma patologia que acomete as mulheres. Antigamente, existia uma grande preocupação para mulheres acima de 50 anos. Hoje, a preocupação se estende em mulheres até mais jovens. A partir dos 25 anos, é importante e fundamental a mulher se prevenir do câncer de mama. Através do autocuidado, no banho, fazer a palpação é importante e fundamental para sentir a presença de nódulos não existentes. Assim como o acompanhamento com o médico. Independente da idade, é importante o acompanhamento com o seu médico para que o mesmo esteja solicitando, quando necessário, o ultrassom de mama ou uma mamografia. O câncer de mama, ele também pode ser prevenido através de hábitos alimentares, com a ingestão de produtos que possuam licopeno. São encontrados nos tomates, na cenoura, são alimentos riquíssimos dessa substância e que previnem o câncer de mama, assim como o câncer de próstata. Ter hábitos alimentares saudáveis, assim como o uso de suplementos à base de licopeno, ajudam bastante na prevenção do câncer de mama. Na Rede Drogal, nós manipulamos produtos com licopeno e também existe já na forma comercializada, que é a linha do Ineov. Quanta informação, né? Que delícia de conversa. Bom, eu sou suspeita, conheço a Adriana já faz um tempinho, sou apaixonada por ela, porque eu falo que ela é um anjo que Deus mandou pra gente. Ela ajuda, ela corre atrás, ela viaja, ela tem família, ela se doa 100%. Até estava perguntando para ela como que ela consegue tempo, acorda às 5, vai dormir tarde, sabe? Então é gostoso. Se o mundo tivesse mais pessoas como você, certamente existem outras também, mas quanto mais pessoas iguais a você, o mundo seria bem mais diferente. Mas o que você faz já faz uma diferença muito grande, porque eu sei que o seu trabalho não ajuda só Piracicaba. Hoje a gente pode falar que seu trabalho está ajudando o mundo, né, Adriana? Ai, Graia, amigo é duro falar de amigo, né? Então, eu agradeço, mas essa é uma forma de viver que quem se beneficia mais é a gente, não é? Fazer o bem, recebe o bem, né? A gente vive no amor, vive na alegria, vive olhando para frente, levando todo mundo junto, né? Isso é muito delicioso. Então, eu que agradeço a oportunidade de ter uma sociedade que nos ajuda tanto e que vem com a gente, né? Nós somos um movimento, né? Muito grande que a Associação Ilumina. Então, eu que agradeço. E olha só, o Momento Lourenço no programa, né? Toda semana ele presenteia com uma cesta gostosa. E olha só, primeiro vou te dar uma cartinha. Nossa, que delícia. Agora, olha os produtos que eles separaram. Olha esse creme de castanha do Brasil, todos do produto orgânico. Tem esse daqui, que é creme de castanha de caju. Tem a parte de chocolates também. E olha que coisa mais fofa para você tomar sua água. Nossa! Alcalinizada, né? Que eu sei que você adora. Adoro. Você pode estar enchendo aí e tomando o dia todo a sua aguinha. Você sabe que eu tenho 2 lá em casa, né? Que eu vou ter que ficar em terceiro lugar, né? Porque quando elas virem isso aqui... As meninas, né? Beber tudo aqui dentro. Muito obrigada, adorei. Gente, então olha, a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que quiser que eu encaminhe para a doutora,
você pode estar entrando nas nossas redes sociais de Bem com a Vida Piracicaba e a gente vai estar enviando para ela pelo Instagram, até pelo Facebook, tá? Nosso canal no YouTube. Você pode estar revendo, se você pegou na metade, que hoje tem várias reprises lá na nossa rede social, tá falando os horários que você pode assistir novamente ou através da internet, né? Hoje você tem todos os programas lá para você tirar suas dúvidas e aprender junto com a gente de vários temas, tá? Bom, nós vamos finalizar, infelizmente, porque a gente podia estar falando horas e horas sobre esse tema, se acrescenta muito na vida das pessoas, mas eu agradeço do fundo do coração, obrigada, e a TV está aberta para vocês, para o Ilumina, para o que vocês precisarem, que a gente também gostaria muito de ajudar você e todas as pessoas que precisam. Ah, ótimo, a gente agradece. Eu queria convidar todo mundo, tem alguma dúvida sobre câncer, sobre qualidade de vida, entre em contato com a nossa associação, a gente está de portas abertas. Essa casa é a casa de todo mundo, é a casa de vocês. Esperamos. Então olha a sua cestinha maravilhosa. Que delícia. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.